His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre 5 fatos e curiosidades do filme Superman de 1978, primeiro grande filme de super-heróis a fazer sucesso no cinema. Estamos vivendo um momento onde os filmes de super-heróis são bastante populares e são algumas das maiores bilheterias da história do cinema. Mas essa não era a realidade do cinema nos anos 70. Se pensarmos em 1972 e 73, O Poderoso Chefão e O Exorcista foram as maiores bilheterias dos seus anos. Foi só com Tubarão, em 1975, que os filmes blockbuster tomaram conta do cinema. É nessa realidade que o filme Superman foi lançado em 1978, com desconfiança, um grande orçamento e a necessidade de se provar. O filme teve o maior orçamento do cinema até então, 55 milhões de dólares, mas arrecadou mais de 300 milhões para a Warner, se tornando um grande sucesso. Agora, vou trazer 5 fatos e curiosidades sobre esse filme, dos roteiristas, diretores e dos atores que foram cogitados para o papel de Superman. A história de Superman foi concebida por Mario Puzo, autor dos livros e dos roteiros, juntamente com Coppola, de O Poderoso Chefão. É difícil pensar em um nome desse nível trabalhando em filmes de super-herói nos dias de hoje, mas a Warner achava necessário legitimar o filme naquela época. Assim, Mario Puzo recebeu 600 mil dólares para desenvolver a história e coescrever o roteiro, um valor gigantesco para a época. O nome do autor foi bastante usado na divulgação e, de fato, contribuiu para chamar uma atenção positiva para o primeiro filme do Super-Homem. Seguindo a linha de dar mais credibilidade ao filme, a Warner queria grandes atores vinculados ao projeto, e conseguiu isso com Marlon Brando, que é um dos grandes nomes de Hollywood desde os anos 70, e tinha poucos anos antes feito imenso sucesso com O Poderoso Chefão. Mas, para participar do longa, Brando exigiu uma grande compensação financeira, 3,7 milhões de dólares e mais 11,75% do lucro bruto do filme. Tudo isso para uma participação de cerca de 10 minutos em tela. A ideia original da Warner era preencher o elenco todo com grandes nomes do cinema, mas após trazer Marlon Brando e ter Mario Puzo na história, essa necessidade diminuiu. Foi assim que Christopher Reeve, um jovem ator de 26 anos com apenas um filme na carreira, foi escolhido como Homem de Aço, mas muitos outros atores foram considerados para o papel antes de Christopher Reeve. Quase todos os grandes atores de Hollywood da época foram pensados: Al Pacino, James Caan, Steve McQueen, Jon Voight e até Dustin Hoffman, do alto dos seus 1,67 m. Do lado do esporte, William Jenner, hoje Kathleen Jenner, e até Muhammad Ali foram pensados pelos produtores para o papel de Super-Homem. Burt Reynolds recusou a oferta. Inclusive, Burt recusou ser Han Solo em Star Wars e James Bond na franquia 007. Ótimas escolhas de carreira. Clint Eastwood, que tinha um histórico de filmes com a Warner e estava no auge de sua popularidade com Dirty Harry, chegou a ser sondado, mas prontamente recusou. Robert Redford e Paul Newman também recusaram propostas. Os produtores queriam tanto Paul Newman que ofereceram 4 milhões de dólares e ele poderia interpretar qualquer papel que quisesse: Superman, Jor-El ou Lex Luthor. Arnold Schwarzenegger também fez lobby para o papel, e Stallone, após o sucesso de Rocky Balboa, queria fazer o filme, mas os dois foram ignorados pelos produtores. No fim, o papel ficou para Christopher Reeve, que, bastante magro, teve que ganhar cerca de 11 quilos para viver o Homem de Aço.
Assim como no caso dos atores, foram pensados nos grandes diretores de Hollywood para o filme. William Friedkin, diretor de O Exorcista, foi sondado, e Francis Ford Coppola foi chamado para fazer o trio de O Poderoso Chefão com Marlon Brando e Mário Puzo, mas recusou. A Warner teve a chance de contratar Steven Spielberg, que queria fazer o filme, mas os produtores queriam esperar o lançamento de Tubarão para decidir. Com o sucesso fenomenal do filme, Spielberg acabou não querendo participar do projeto. Mário Puzo desenvolveu o épico em 2 partes. Assim, Superman seria o filme mais caro já feito, filmando em 8 meses o filme 1 e sua sequência. Mas o diretor Richard Donner filmou por cerca de 19 meses e com 75% do processo já realizado, a Warner decidiu que Donner deveria parar de filmar Superman 2 e focar na conclusão do primeiro filme. Se o filme fosse um fracasso, a Warner não gastaria mais nada, mas, se fosse um sucesso, gastaria um pouco mais para lançar a sequência. No fim, nós sabemos que Superman ganhou a sua sequência, mas Richard Donner não retornou para concluir o trabalho. No seu lugar, foi contratado Richard Lester, que refilmou boa parte do filme. A versão de Donner só saiu em 2006, mas, pelo passar do tempo, sem boa parte da ideia original do diretor. Bom, esse foi o Top 5 de Superman de 1978, clássico filme de super-heróis que marcou gerações. Até a próxima. Because of the wisdom and compassion of Jor-El, because he knew the human race had the capacity for goodness, he sent us his only son. His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman.